Gente, o brasileiro lê, em média, 4 livros por ano. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro, o índice ele é considerado baixo, já que apenas metade da população tem hábito da leitura. Aqui em Belo Horizonte, existem vários projetos para estimular o contato com os livros. E, segundo os educadores, essa é uma prática que deve começar o mais cedo possível. Na hora do conto, os alunos chegam e escolhem o livro que quiser. Eles conversam sobre literatura e depois se preparam para contar a história para outros coleguinhas. Nossa, meu bolo de aniversário! Minhas fadinhas são mesmo maravilhosas. Eu gosto muito de ler, porque incentiva e também a gente pode aprender muita coisa com os livros. É assim que esta escola ensina as crianças a ter prazer pela leitura. A partir do momento que eles têm prazer em ler, eles vão adquirir esse hábito que vai perdurar a vida inteira da criança, né? A gente conhece novas histórias e pode conhecer várias coisas que a gente não sabe. Se o hábito não é criado na infância, na vida adulta fica mais difícil. Uma pesquisa do Instituto ProLivro revela que o brasileiro lê em média 4 livros por ano. Somente metade da população faz isso e as mulheres são a maioria. Você acredita que uma Bienal pode mudar esse cenário? Por isso nós fazemos festivais como esse, para despertar, por um lado, novos leitores, por outro lado, novos empreendedores que queiram se aventurar no mundo do livro para levar o livro para mais regiões e mais pessoas. O presidente da Câmara Mineira do Livro diz que o ideal seriam 8 e que o problema pode estar no acesso. Quando você faz uma pesquisa considerando todos os mineiros, você vai ter muitos municípios de Minas que não tem uma livraria ou não tem uma biblioteca decente. Quem ainda não despertou interesse e anda de ônibus tem a oportunidade de experimentar pequenos textos disponíveis nos coletivos. Eles ainda chamam a atenção de poucos passageiros, mas já é um começo. Eu acho bom, porque também incentiva as pessoas quando dentro do ônibus, a lerem e também buscar outros conhecimentos, né? Eu acho uma iniciativa legal, porque ajuda a passar o tempo, né? Porque geralmente tem trânsito, acaba que demora e nada melhor do que passar o tempo lendo, né? Com certeza. Pois é, e mesmo com tantos estímulos, né, como a reportagem mostrou, nós brasileiros ainda lemos pouquíssimo, de acordo com essas pesquisas mais recentes. Será que ainda está em tempo de mudar? Será que dá para reverter este quadro? Quem nos responde é Graça Sete, que é professora e autora de livros didáticos. Boa tarde, Graça, tudo bom? Boa tarde, Raquel. Graça, então, afinal de contas, se nós estamos lendo pouco, como essas pesquisas mostram, como é que a gente pode ler mais? O que é preciso? Enfim, qual que é o estímulo? Se são exemplos como esses que a nossa reportagem mostrou, é que vão mudar o nosso hábito de leitura? Olha, na verdade, eu sou muito, assim, otimista em relação a isso. Eu sinto que, na medida que as pessoas têm acesso aos livros, elas certamente vão ler. Um exemplo que eu vejo é, por exemplo, o lançamento desses pequenos jornais, esses tabloides. É impressionante o número de pessoas que lê jornal hoje. Que são distribuídos gratuitamente, Que são né? distribuídos gratuitamente, mesmo alguns que foram lançados com preços mais acessíveis. Então, é impressionante. Os ônibus, eu sou uma passageira de ônibus, eu vejo todo mundo com o jornal, esses jornais na mão. Então, eu acho que falta acesso. No Brasil, por exemplo, as cidades do interior não têm livrarias, não têm bibliotecas com bibliotecários. Normalmente, as papelarias vendem livros, mas livros didáticos. Então, a grande massa da população não tem acesso fácil Nessas cidades, o que você acredita, Graça? Então, vale a prefeitura, o poder público ali, que pode se mobilizar, trazer, criar uma biblioteca, enfim, qual que é a sua opinião nesse sentido? É exatamente isso. E eu sinto que o poder público já está atento a isso. Eu acho que as escolas nunca receberam tantos livros quanto hoje. As bibliotecas escolares, elas estão funcionando bem. As crianças que estão entrando na escola mais cedo, na educação infantil, estão tendo um acesso assim,
prazeroso, assim, bastante lúdico com o livro. Então, certamente, essas crianças que estão entrando na educação infantil hoje, elas serão leitoras. Então, a gente tem que pensar no presente, mas eu acho que, projetando o futuro, a gente tem, assim, uma boa perspectiva. Bom, mas quem não teve essa sorte de ter essa relação prazerosa com a leitura na infância e hoje sabe que tem que ler, precisa ler mais, mas infelizmente não tem um bom relacionamento com o livro. Quais são os estímulos assim que você apontaria que podem reverter esse quadro? No caso da pessoa que fala, não quero ler, não estou com tempo, eu não gosto. Será que dá pra gente? Tem algum exemplo de sedução, assim, dá para o livro seduzir essa pessoa? Eu sou uma pessoa muito ligada, assim, na cultura pop, eu gosto de TV, eu sou uma pessoa, assim, muito aberta a tudo. Então, tem me chamado muita atenção duas personagens na novela Avenida Brasil, em que a personagem Nina, ela tem emprestado livros ao personagem Tufão. É muito interessante porque ela deu para ele primeiro Metamorfose, o livro do Kafka, em que a personagem acorda transformada numa barata. E na história, isso é uma metáfora de que enquanto ele era provedor da família, a família o valorizava. No momento que ele se transforma em barata, ele é completamente desprezado pela família. Então, a Nina introduziu ele nessa leitura e, embora ele não tenha compreendido a metáfora, o livro mexeu com ele sentiu um encantamento. Então, muitas vezes, a gente tem baixa expectativa em relação às pessoas. A literatura, de alguma forma, ela te mobiliza. É um personagem que veio até de uma classe mais baixa, né? Ele acabou enriquecendo com o tempo, parece que ele era jogador de futebol. Exatamente. Então, nesse sentido, dá pra gente fazer uma análise também das classes C e D, que hoje estão com poder aquisitivo maior e estão consumindo esse tipo de... Enfim, é literatura. O que as pessoas estão consumindo? O que elas estão comprando quando o assunto é livro? Uma questão que eu acho fundamental é que você crie o consumidor de bens culturais. Você tem toda uma propaganda para que as pessoas consumam produtos da linha branca, que as pessoas consumam carro. Cadê a propaganda para consumir livro, né? Não há nenhum movimento para que as pessoas consumam livros. E você sabe que a mídia tem um impacto muito forte nisso. Então, na medida que há propaganda, as pessoas buscam. É necessário criar o desejo. Essa personagem, Tufão, é muito interessante. Jogador de futebol, que enriquece. E, de repente, ele descobre esse prazer. Porque a leitura, é muito prazerosa, é né, muito Graça? prazerosa. Ela certo. É um prazer difícil no início. Mas no momento que ela é incorporada, ela... traz um retorno, né, Graça? Retorno fantástico. Tá certo. Obrigada pelas informações, por essa entrevista. Muito obrigada.